O tema de hoje é o valor da honra com atitude. O valor da honra com atitude. O nosso texto base vai estar em Mateus 15, versículo 8. Mateus 15, verso 8. O valor da honra com atitudes. Enquanto os irmãos acham, eu vou falar como vai surgir esse versículo 8. Ele vai surgir de uma pequena discussão de homens que foram comer e não lavaram as suas mãos. E aí alguns anciãos, alguns homens que eram doutos na lei, que eram muito sábios na lei, sabiam de quase tudo que estava escrito na lei, virou para Jesus e disse: os seus discípulos, eles transgrediram a lei. Porque a lei diz que para ele comer ele tem que lavar as mãos e lavar os pés, para se purificar, que era o banho do judeu. O básico era aquilo, lavou as mãos, lavou os pés. E eles não lavaram as mãos para comer. E ele transgrediu a lei. Transgrediu a lei que diz que para o homem comer tem que lavar suas mãos. Ok, Jesus responde para eles, com minhas palavras: vocês são muito inteligentes, vocês sabem da lei, mas vocês também não cumprem. Vocês não cumprem a lei. Porque aquilo que está escrito na lei é que se o homem desonra o seu pai e desonra a sua mãe, esse não viverá, e sim ele morrerá. Mas quando ele traz a oferta para o sacerdote, vocês dizem para ele que tudo aquilo que ele fez já está livre. E não é dessa forma. E com isso eles acreditam que a oferta que eles deram faz com que eles continuem repetindo a mesma coisa. Aí Jesus vai dizer, nesse versículo, capítulo 15, versículo 8. Vós me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Vós me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Então, nesse contexto de lavar mãos e comer sem lavar as mãos, ou de honrar o pai e a mãe, o que a Bíblia quer dizer é que ela toda tem que ser cumprida. Porém, nós não podemos nos apegar a coisas que não nos aproximam realmente de Deus. E no contexto, mais para frente, ele vai dizer que o que contamina o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. E a Bíblia ela vai explicar detalhe por detalhe. Ele vai dizer, porque aquilo que você come, ele vai para o seu ventre e sai. Porém, aquilo que sai da sua boca, ela não tem como retornar, não tem como se apagar. Então, em outro versículo, ele vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se minha boca está cheia de julgamento, como os homens indagaram a Jesus, eu vou julgar a todos. Se o meu coração está cheio de misericórdia, eu vou ter misericórdia e compaixão para com todos. Amém? No dicionário, honra significa respeito, consideração e reconhecimento do valor de alguém. Na Bíblia, honra vai além de palavras. Ela é demonstrada por atitudes de um coração sincero. Deus declara: aos que me honram, honrarei. Esse aqui está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, onde Deus declara: aos que me honram, honrarei. Amém? O que sai da boca é o que contamina o homem. Eu vou exemplificar com Ananias e Safira. Alguns homens honravam a Deus com atitudes. A Bíblia diz que algumas pessoas estavam passando necessidade no meio do povo. E as pessoas que tinham mais condição, eles vendiam, repartiam e socorriam aqueles que não tinham. Eles faziam um ato de amor, de caridade. E um homem chamado Ananias, ele chama a sua esposa e diz: vamos vender o nosso terreno e vamos doar. E aí ele chega para Pedro e diz: Pedro, eu vendi o meu terreno e estou doando
todo o dinheiro. Deus pediu para Ananias fazer isso? Não. Ele queria fazer com os lábios, ele queria declarar que estava fazendo algo que ele não estava fazendo, sendo que Deus não o pediu. Ah, mas ele poderia fazer? Poderia, mas Deus não pediu para ele dar nem todo nem a metade. Mas ele quis honrar com os lábios, apenas com os lábios, e o coração dele estava distante. E com isso a gente já sabe a consequência daquilo que ele fez para ele e a sua esposa. Ponto 1. O que vai levar a isso? Por quê? Por que isso acontece? O ponto 1. Falta de conversão genuína à fé em Deus. Um coração não transformado por Deus pode até falar palavras corretas, mas suas atitudes revelam distância do Senhor. Segundo a Epístola de Coríntios 5,17, vai dizer: assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse versículo nós vamos aplicar em todas as áreas. Nós vamos aplicar ao filho que não honra o pai, o marido que não honra a esposa que não honra o marido com palavras ou com atitudes, e a pessoa que honra apenas com a palavra. Entende? Na nossa família, no nosso leito. E o que é isso, honrar apenas com a palavra? É eu ser um cordeiro com todos aqueles que estão na rua, e lá em casa eu não sou cordeiro. Eu dou coices. Eu tratar todo mundo bem, eu tratar todo mundo com excelência, e quando chego em casa, eu não trato na mesma medida. Eu demonstro ser uma pessoa de palavras brandas, mas quando eu estou no meu íntimo com aqueles que eu amo, que era realmente para eu abraçar e demonstrar o meu amor, e aí eu não demonstro esse amor, eu demonstro um desafeto, uma desonra, com palavras e com ações, justamente com ações. Então a Bíblia vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí você diz: não, mas eu desonrei o meu irmão, eu não desonrei a Deus. A Bíblia vai dizer lá já na carta de João lá, que aquele que não ama seu irmão, como ele vai amar a Deus? Entende? Se ele não ama ao seu irmão que vê, se ele não honra ao seu irmão que está vendo, como eu vou honrar a Deus que eu não estou vendo? Se eu não respeito o meu irmão em qualquer ambiente que eu esteja, aqui, num jogo de futebol, numa discussão sobre política, numa discussão sobre religião, qualquer ambiente que eu tenha entrado, ainda que eu não tivesse o motivo para estar ali discutindo religião e política, mas se eu entrei na discussão, eu tenho o dever de respeitar o outro. Porque à medida que eu trago o desrespeito àquela pessoa, eu estou falando para ela que o meu Deus o ama, mas que eu ainda não estou amando nessa mesma medida. Aí você diz: eu não vou poder errar nunca. Você poderá errar sim. Senão a gente vai estar que nem os hipócritas e fariseus do contexto desse capítulo 15 de Mateus. A gente pode um dia errar, mas não errar sempre, nem tomar aquilo como medida, como régua. Eu estar sempre ofendendo e desonrando outra pessoa e esperando ser honrado por outra pessoa e principalmente por Deus. Estão compreendendo? Amém? E quando nós nos convertemos a Jesus, é verdade que nós não conseguimos largar tudo que não presta. Nós não conseguimos. Ele é um processo de santificação. A santificação ele é um processo. A gente se santifica hoje, amanhã a gente descobre que tem outro defeito. Quando a gente supera esse defeito, descobre que tem outro defeito e assim por diante. Mas nós temos o dever de, quando descobrir que é um defeito, ir superando e buscar superar outros e mais outros. O ponto 2, ele diz que a falta de amor verdadeiro ao Senhor Jesus Cristo. Falta de amor verdadeiro ao Senhor Jesus Cristo.
Quem ama verdadeiramente a Deus demonstra esse amor através da obediência e de uma vida que o agrada. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, vai dizer: se me amais, guardais os meus mandamentos. Aí aqui nós vamos entrar agora em lideranças. Aí você fala, liderança só o pastor? Também, mas não somente o pastor. Vamos pegar uma suposição que eu comecei a trabalhar para Miller. E ele é meu líder no momento. E ele manda eu fazer, faça assim, assim, assado. Mas eu não gosto de fazer daquela forma. Significa dizer que eu posso até não gostar, mas eu tenho que fazer, que é lícita, né? É uma maneira lícita, eu tenho que fazer, porque à medida que eu não faço, eu estou desonrando. Eu estou desonrando a pessoa que me acolheu, que me gerou o emprego, a pessoa que está me liderando em qualquer área das nossas vidas, da nossa liderança. Os nossos pais, os nossos líderes espirituais, os nossos líderes de célula, o nosso coordenador, qualquer pessoa que esteja acima da gente. Se ele não estiver pedindo para eu e você fazer algo ilícito, algo irregular, a gente tem que buscar sempre fazer o melhor, que é uma maneira de honrar as nossas autoridades, que foi constituída sobre as nossas vidas. Quando a palavra diz, honrai o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão seus dias de vida sobre a terra, ela tem algo sobre as linhas que a gente, muitas vezes a gente não enxerga. Ela está dizendo o seguinte: se você não honrar o pai e a mãe, você não vive muito. Por quê? Porque eles são a nossa liderança. Tem Ernesto, Deco. Os cabelos dele já são grisalhos. Você acha que foi do dia para a noite? Não, ele viveu muito. Anos de experiência, dias. Aí ele chega e dá um conselho para uma pessoa mais nova. Ainda que não seja o filho nem a filha dele. Aí você diz, o cara nem me conhece, quer me dar um conselho? A Bíblia vai dizer que aquele que olha para o homem com mais experiência e toma o conselho, esse homem é sábio. É uma maneira também de honrar e ser honrado. Quando nós olhamos para uma pessoa que nos acolheu, para uma pessoa que quer o nosso bem, que nos aconselha e que quer nos instruir, e essa instrução vai trazer uma boa vida para a gente não leva em conta, a gente também está desonrando. Porque Deus pode usar várias pessoas de várias formas para poder nos ajudar. Porque Ele não é uniforme, Ele age de várias formas. Ele age de várias formas. Amém? O ponto 3 diz, a falta de submissão à santa palavra de Deus. A honra nasce quando colocamos a vontade de Deus acima de nossas próprias vontades. A honra nasce quando colocamos a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades. Se a gente entra numa empresa, ela tem uma regra, ela tem uma lei, ela tem uma conduta. Se ela abre de 8, o patrão diz, chegue 10 para as 8, 15, bata o seu ponto, organize suas coisas, e a gente chega para poder organizar, porque se a gente perder o nosso emprego, vai diminuir a nossa renda, consequentemente a gente vai sofrer, né, dentro de casa. A gente tem conta, a gente tem consumos, obrigações, a gente tem feira para fazer, que é o consumo, energia, água, telefone, a gente tem outras obrigações a cumprir, o que tenha comprado ou o que pensa em comprar. E a gente faz muitas vezes porque a gente tem que seguir aquelas regras, porque se a gente não seguir, a gente é penalizado. E a palavra de Deus, ela é regra para as nossas vidas. Ela é uma bússola, ela é lâmpada para os nossos pés, como está lá em Salmos, e luz para os nossos caminhos. Ela traz todas as regras que a gente precisa para viver bem e viver corretamente. Aí você pode dizer, a Bíblia tem muitas coisas que foram atrocidades, sim, mas elas estão escritas para o nosso ensino e para o nosso
para o nosso exemplo. Homens que erraram, e aí você não precisa errar do jeito que ele errou, eu não preciso. Eu também posso conhecer um irmão que errou e eu não preciso errar como ele errou. Se você conhece alguém que errou e perdeu algo importante, ou algo de valor, já serve como exemplo para a gente não cometer o mesmo erro. E a Bíblia, ela é instrução para todo homem e toda mulher que está sobre a face da terra. E aqui vai dizer que a falta de submissão à palavra de Deus, ela também é uma forma de desonra. Até porque Deus, ele deu tudo o que ele tinha para honrar o homem quando o homem não merecia ser honrado. Ele deu tudo o que ele tinha, no sentido de que ele deu o seu próprio filho, ele se doou, tirou ele de toda a glória, ele esvaziou-se de si mesmo, desceu até a terra, ele se humilhou à morte de cruz, ele foi exposto publicamente a principados e a potestades, e aqui esse texto quer dizer muito que principados são príncipes e potestades é poder. Então Jesus estava acima de todos eles, e Jesus foi exposto na cruz do Calvário a todos eles, para ser escarnecido, para ser pisoteado, para sofrer palavra. No nosso tempo seria bullying, né? Mas ele sofreu tudo isso, entende? Ele sofreu tudo aquilo para honrar todo o homem e a mulher que viria no tempo dele e depois dele. E a submissão da palavra de Deus, à palavra de Deus, a submissão à palavra de Deus, ela nos faz ser homens e mulheres de honra, que honram a palavra de Deus, e consequentemente, Deus, ele só se amarra à palavra dele. Quando ele diz, se ouvires a minha voz e atentamente obedecer, comereis e bebereis do melhor dessa terra. Então, quando eu leio a palavra de Deus, guardo no meu coração e obedeço, Deus, ele só se amarra à palavra dele. Eu não estou dizendo aqui que Deus é obrigado a me abençoar nem a lhe abençoar. Deus, ele tem o tempo dele e ele tem o poder dele. Porém, Deus, ele vela pela palavra dele. Se ele disse, se eu guardar, se eu obedecer, eu viverei o melhor dele, ele vai me dar o seu melhor. Ele vai fazer com que eu viva o melhor dessa terra, com que eu coma e com que eu beba. Aí você vai dizer, mas eu ainda não mudei numa Ferrari. Mas talvez a Ferrari não é o melhor de Deus para você. Entende? Quando ele diz o melhor, ele não está dizendo que vai lhe dar o mais caro ou aquilo que é mais destacado. É o que é melhor para mim e para a sua vida. E a nossa régua, ela pode ser torta, mas a de Deus ela é certa. Ele sabe até onde pode nos abençoar e até onde a bênção será bênção para a minha vida. Ele sabe se eu ganhasse X valor, onde eu estaria ou o que eu faria com esse valor. Então, o melhor de Deus não é aquilo que eu imagino. O melhor de Deus é aquilo que Ele planejou para a minha vida. Amém? O ponto 4 vai dizer falta de gratidão e reconhecimento real. O valor da honra com atitudes. A falta de gratidão e reconhecimento real, ela revela na vida de todo homem e de toda mulher que a gente não está honrando com o coração, está honrando apenas com os lábios. Está honrando apenas com os lábios. A ingratidão faz o ser humano esquecer aqueles que Deus usou para abençoar a sua caminhada. Um coração grato aprende a valorizar e a honrar. A base bíblica para isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ela se assemelha um pouco ao que eu falei antes, de eu receber um conselho de outra pessoa, mas aqui ele vai mais profundo. A pessoa que me estendeu a mão, que me ajudou, que me acolheu, que me orientou,
e eu aprendi a ser alguém com aquela pessoa cresceu na vida, entendeu? Ela foi abençoada, mas chegou um tempo que a bênção deixou de ser bênção sobre a vida dele. Porque era maldição? Não, que Deus não vai dar maldição para ninguém. É porque a pessoa, ela não teve um coração grato. Então, tudo aquilo que era bênção ao seu redor, ela pode se tornar algo que perde a sua realidade, perde a sua essência. Aquilo que Deus me deu, que era para o meu bem, se eu não tenho mais um coração grato, se eu não reconheço de onde eu saí, aí ele começa a ser pedra de tropeço sobre a minha vida. Ele começa a ser pedra de tropeço sobre a minha vida. Como assim? É simples. Deus usou a pessoa, ela me ajudou, me tirou de uma condição que eu não sabia gerenciar, eu não sabia negociar, eu não sabia planejar. A pessoa vem e lhe ajuda. A pessoa lhe ajuda a gerir sua própria vida. Que muitas vezes as pessoas não têm organização sobre a própria vida. E você precisa de alguém que te organize e que lhe oriente, para que você possa romper em algumas áreas da sua vida. Só que quando você conquista, quando eu conquisto, eu olho para trás e aí eu não tenho gratidão nem a Deus, nem àquela pessoa que entrou na minha vida. E aí essa ingratidão é uma maneira de desonra. Aquele que me ajudou e aquele que me acolheu e aquele que me orientou. Não estou dizendo que ele é Deus, ele não é Deus. Mas eu tenho que ter um coração grato, eu tenho que saber de onde eu saí, de onde eu vim e por que eu saí dali. E quem é mais afetado com isso são os pais. São os pais. Tem muitos pais que eles se sacrificam, eles dão a própria vida pelo filho, praticamente, né? Tem deles que deixam até de comer, dependendo da condição financeira que ele tem. Ele deixa de comer para dar um estudo, para dar algo melhor para o filho. E aí quando o filho se forma, que ele tem uma condição, ele vive outra vida, a Bíblia diz que ele tem que viver, ele tem que deixar pai e mãe, correto, mas ele tem a condição, ele não dá nenhum tipo de ajuda aos pais. Nem que seja com esforço, entendeu? Uma visita, pai, eu estou aqui, eu casei, mas eu estou fazendo uma visita, o senhor aqui, dia de domingo. Vim almoçar aqui da sua comida, vim comer na sua panela, mas estou presente, estou perto do senhor. E a honra aqui também não é só com valores, não é com bens, é com presença. É ligando e perguntando como é que você está bem? Se ele tiver mais condições financeiras que a gente tem a obrigação de perguntar, está precisando de alguma coisa? Ainda que não seja em valor, mas a gente pode dar um suporte. E de acordo com que a idade dos nossos pais vão chegando, eles vão precisando de suporte, assim como a gente precisou. E a Bíblia diz que aquilo que plantar, certamente colherá. E se a gente honra, a gente colherá honra. Se a gente desonra, lá na frente nós vamos colher desonra. Mas tem uma coisa chamada graça de Deus e misericórdia, que ela pode tirar e mudar a nossa história, amém? Enquanto tiver vida, há esperança. Dá para se arrepender e dá para retornar ao caminho. Eu cheguei na conclusão, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre pais, lideranças espirituais e pessoas que nos aconselham. Por que liderança espiritual? Porque nós vivemos num tempo que o secular ele virou mais importante do que aquilo que antigamente era primordial na nossa vida, que era em primeiro lugar, tipo a submissão à palavra de Deus. Hoje nós somos doutrinados mais pelo Instagram e pelo YouTube do que pela palavra de Deus. Nós não meditamos, nós não buscamos para ter a noção e a certeza de que estamos obedecendo ao princípio correto. E quando nós falamos de honra, nós falamos também de princípios e valores. Quando eu honro o meu pai ou a minha mãe,
Eu falo de princípio e de valores. Quando eu desonro, também é um princípio e um valor. E se eu não meditar na palavra de Deus e não ter o conhecimento básico ou conhecimento apurado dela para saber o que é certo e o que é errado, a minha chance de desonrar é muito maior. É muito maior porque eu não tenho o conhecimento, mas eu tenho a palavra para me guiar. Porque a palavra diz que lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Significa que tudo aquilo que é treva sobre o meu caminho, se eu souber a palavra de Deus, ela pode dar uma clareada. Entende? Eu posso até dar 2 passos, 3, 4, mas quando eu lembro daquilo que está escrito, a lâmpada se acende e diz, não, o caminho não é por aqui, aqui é um buraco. Retorne o caminho e volte para onde você começou e pegue um caminho correto. Pegue um caminho de honra, que é a submissão à palavra de Deus. Mas muitas vezes eu vou no YouTube, eu vou no Instagram, aí eu pego um recorte de 20 segundos, de 15, né? Ou não sei a quantidade do vídeo que a gente está assistindo, e aquilo que a pessoa fala se torna uma doutrina sobre a minha vida. Entende? Mas eu não sei quem é ela, eu não sei em que ela se baseou para dar aquele decreto em cima da palavra de Deus, e o pior, eu não fui nem conferir se aquilo é realmente verdade, se está escrito daquela forma, como os crentes da Bereia, né? Que tudo que Paulo falava, eles anotavam, chegavam lá e ia conferir. Isso é verdade? Deixa eu olhar aqui. Isso é verdade. Como está lá em Coríntios que ele diz, retém, ouve de tudo, mas retém o que é bom. Entende? A pessoa está lhe ensinando a palavra de Deus, ok, você ouve tudo, mas você retém aquilo que é bom. Mas como você vai saber o que é bom? Você anotando e chegando na palavra de Deus e conferindo. Ou se você ouviu alguém que você não conhece, se foi num vídeo curto, ou se foi alguma pessoa que lhe parou na rua e liberou sobre você uma palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente não pode julgar o profeta, mas a gente julga a profecia. Como assim? A gente dá o tempo para ver se ela se cumpre. Mas tem algumas que a palavra de Deus, ela pode já lhe dar o discernimento, se ela vai se cumprir ou não, entende? Se ela está baseada. Mas se eu não tenho esse conhecimento ainda, eu posso procurar uma pessoa que tenha. Uma pessoa que eu julgue que tem mais tempo, que lê a Bíblia, que tem o conhecimento, e eu posso chegar para essa pessoa e dizer, uma pessoa ali me disse que vai fazer assim, assim na minha vida. Se você se sentir à vontade, né, para dizer à pessoa, você pode me dar uma orientação? O que é que eu vou fazer agora? Entende? Porque aquela palavra, ela pode ser bênção na sua vida, mas se ela não for de Deus, ela também não pode ser uma bênção. Mas você não vai julgar o profeta, você vai julgar a profecia. E o que vai dizer se ela é verdadeira ou falsa, um é o tempo e a primeira é a palavra. O tempo, porque se ela se cumprir, ela é bênção. E é de Deus. E se a palavra, se ela for contra um princípio da palavra, aí você já descarta, entendeu? Você já descarta. Porque ela não pode ser doutrina na sua vida, ela não pode ser ensinamento para você, se ela não está baseada na palavra de Deus. Se ela não tem base, se ela não tem base bíblica. Se ela não tem base bíblica. E se eu começar a honrar aqueles que estão mais próximos de mim, aos meus pais, honrar aqueles que são mais velhos, aqueles que têm a cabeça branca, como a Bíblia diz, Deus com certeza, Ele vai estar vendo lá de cima. E Ele vai fazer com que a gente tenha caminhos bons e caminhos prósperos. Amém? Andando para a conclusão. Este é um tempo de restaurar a honra, primeiro a Deus e depois aos pais, líderes
e aqueles que se dedicam por nós. Não há honra onde existe esquecimento, indiferença ou abandono. A verdadeira honra não se limita aos lábios, mas se revela em atitudes legítimas, sinceras e cheias de gratidão. Primeira Epístola de Pedro 2,17 diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém?